Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos começar a trabalhar o conteúdo adicional que entrou agora no edital do concurso da Caixa, ok? Então, o concurso CESP 2014 incluiu alguns conteúdos novos, entre eles as operações de microcrédito dentro do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Ah, Mara, mas o microcrédito não sempre existiu? A Caixa já não trabalha com o microcrédito? Sim, mas nós temos um foco diferenciado, inclusive uma diretriz muito específica do governo federal em relação à importância das instituições financeiras, não só as instituições financeiras, mas diversos integrantes desse segmento de microcrédito e microfinanças, de liberar recursos para esse segmento e ajudar esse recurso a trabalhar de uma forma mais consistente ali, mais profissional e mais sustentável. Bom, então, quando a gente fala do microcrédito, microcrédito sempre existiu, né? Não só no Brasil, mas no resto do mundo. Agora, esse Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, que é o foco do edital, ele foi criado lá em 2005 por meio de lei, né? A Lei 11.110, que estabelece o conceito do que é microcrédito e quais são os requisitos, a forma de operação, limites, quem pode operar. E é isso que nós vamos tratar. Como é a primeira vez que esse concurso é cobrado, que esse conteúdo é cobrado num concurso da área bancária, então eu criei algumas questões dentro do foco que eu acho que é mais importante desse conteúdo, que nós vamos discutir ao final, ok? Bom, vamos tratar um pouco, então, um resumão para a gente saber por que lá em 2005 que nós tivemos a criação dessa lei, qual é a importância e por que a Caixa, não só a Caixa, como outras instituições financeiras, estão com a responsabilidade de ampliar a concessão de crédito para esse segmento. Então, primeiro nós precisamos saber, assim, por que microcrédito, né? Por que esse foco diferenciado? Porque é uma operação que teve que ser organizada com base em uma lei, né? E não simplesmente uma operação comercial. Bom, primeiro nós temos que discutir qual é o foco, né? Quem é esse público-alvo? Então, observe o seguinte, desde os tempos, desde que o mundo é mundo, né? Nós temos as pessoas que são mais pobres e as pessoas que são mais ricas. As pessoas que são mais pobres, na maioria das vezes, além da pobreza financeira e da limitação a bens e serviços, têm uma grande dificuldade de acessar crédito no sistema financeiro, né, bancário. Por quê? Porque o sistema financeiro ele é regido com base no interesse financeiro, com base no lucro. Então, qual é a lógica da instituição financeira? Eu, instituição financeira, vou captar recurso no mercado a um custo X, vou repassar no mercado na forma de empréstimo ou financiamento, e esse empréstimo e financiamento tem que ser seguro o suficiente ou com risco baixo ou dentro do que eu considero adequado, para garantir que ele volte e eu liquide a operação que eu contratei lá do agente superavitário. E aí, quando a instituição financeira vai escolher aquele público para quem ela vai emprestar ou para quem ela vai financiar, aí ela encontra lá a população de baixa renda, né? E dentro dessa população de baixa renda, os chamados microempreendedores, que são pessoas que dentro ali da limitação econômica, da limitação financeira, se viram com as suas pequenas atividades, né? Atividades de artesanato, atividades de comércio, atividades de pequenos empreendimentos. Bom, e aí ela avalia, olha, vou emprestar para aquele microempreendedor? Ah, não vou emprestar. Por quê? Porque qual é a lógica financeira? Esse microempreendedor tem renda informal, então já tem uma dificuldade em comprovar a capacidade de pagamento. Segundo, muitas vezes não tem endereço certo. Terceiro, muitas vezes tem restrição cadastral. E a hora que vai perguntar, olha, o que você vai dar em garantia para essa operação de financiamento? Aí o microempreendedor fala assim, não vou dar nada, não tenho nada, eu sou desprovido de bens, eu sou a população de baixíssima renda, então como é que eu vou oferecer colaterais, ou seja, como que eu vou oferecer garantias? E a instituição financeira fala assim, então é ruim, hein, de eu emprestar. E não empresta. Então, o que nós sempre tivemos, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, uma dificuldade de acesso dessa população de baixa renda ao sistema bancário.
Bom, mas essa população, apesar de ficar desassistida pelas instituições financeiras, sempre teve o apoio ali de associações comunitárias, da igreja, né? Associações de classe, que entre elas mesmas arrecadavam os recursos entre as pessoas que tinham mais folga financeira e ali, quase no formato de um consórcio ou de uma associação, se apoiavam, inclusive do ponto de vista financeiro. Bom, no Brasil não foi diferente, né? Uma grande participação das comunidades religiosas, inclusive comunidades religiosas internacionais, ONGs, né? Que sempre apoiaram ali, de alguma forma, essa produção dos microempreendedores. Bom, quando nós chegamos lá na década de 70, foi apresentado ao mundo uma experiência interessante, já mais para o final da década, do chamado Mohamed Yunus, que é de Bangladesh, né? Em que ele criou o chamado Banco Grameen, ou seja, o Banco dos Pobres. Bom, qual que era a lógica desse banco? Ele falava o seguinte, olha, a pobreza no mundo não é uma normalidade. Então, é uma exceção, né? Deveria ser uma exceção, deveria ser ali um distúrbio. Então, nós precisamos resolver o problema da pobreza. Bom, e aí ele fala assim, olha, não é a instituição financeira, não pode deixar de emprestar para o pobre. Por quê? Porque o pobre paga, né? A forma de emprestar é que está diferente, as instituições financeiras é que estão erradas. E aí, por iniciativa dele, junto com os seus alunos lá na universidade onde ele dava aula, eles resolveram fazer uma experiência. Claro que a experiência lá em Bangladesh era uma experiência muito específica, porque a população extremamente pobre e os valores que aqueles microempreendedores precisavam para desenvolver ali os seus empreendimentos eram muito baixos, muito baixos. E ele começou essa atividade emprestando recurso próprio e a partir dali isso foi desenvolvendo e isso virou uma grande instituição voltada para os pobres. Bom, ele criou uma metodologia de operação de microcrédito, onde a lógica é a seguinte, olha, primeiro, a prioridade de empréstimo é para as mulheres. Não significa que não possa ter como público-alvo o público masculino. Mas por que as mulheres? Porque ele entende que as mulheres, aquele recurso que ele aquela atividade que ela vai desenvolver e o que ela vai receber de retorno em função daquela atividade, vai ser revertida para a família, principalmente para as crianças, e vai beneficiar a comunidade muito mais do que se esse recurso fosse direcionado para o público masculino. Então, em Bangladesh, por exemplo, mais de 97% dos recursos são direcionados para o público feminino. E nós vamos ver que aqui no Brasil não é muito diferente. Aqui a média é 65%, 70% das operações de microcrédito está na mão das mulheres. Segundo, tem-se operações pequenas, então valores pequenos e valores que têm que ser liberados aos poucos. Por quê? Porque muitas vezes esse público-alvo não tem experiência financeira, não tem experiência de crédito. Então, ele precisa ser acompanhado, monitorado por um agente ali que vai ser o agente de crédito. Então, esse agente de crédito, ele vai à comunidade onde aquele microempreendedor mora. Então, isso tem que ser trabalhado no local da atividade dele ou da residência, porque muitas vezes trabalha na residência. Ele vai criar um vínculo com esse cliente, porque ele vai conhecê-lo, identificar as necessidades, ajudar a montar um projeto, avaliar a viabilidade daquele financiamento, e orientar, inclusive, para que esse pagamento não seja muito prazo, não seja muito longo. Então, lá em Bangladesh, o pagamento era semanal. Então, era semanal, depois quinzenal, e o valor ia aumentando de acordo com a regularidade do pagamento daquele empréstimo. Uma outra coisa extremamente interessante na experiência de lá é que, dada a dificuldade de oferecer garantias pelo padrão de pobreza, aquela comunidade formava grupos, estudava, se conhecia, estudava do ponto de vista do projeto, das propostas, até da qualidade de vida ali da comunidade, da educação das crianças, e aí formavam-se grupos solidários, onde aí foi implantado o chamado aval solidário. O que era aval solidário? Se eu não tenho bens para oferecer em garantia, eu ofereço a solidariedade da garantia
do meu companheiro de grupo. Então, se uma das pessoas deixa de pagar, a responsabilidade pelo pagamento é do grupo. Então, a responsabilidade é solidária. Então, esse tipo de garantia é mais eficaz e tem se mostrado mais eficaz do que, de repente, apresentar ali um bem, ok? Outra, o agente de crédito, ele tem que ir pessoalmente e acompanhar aquele cliente ao longo de todo o processo. Bom, isso é uma experiência extraordinária, que levou, inclusive, dado o resultado dessa experiência, ao ano de 2005 ser decretado o Ano Internacional do Microcrédito, incentivando outros países a adotarem ali iniciativas semelhantes, ok? Aí no Brasil, nós tivemos algumas primeiras experiências importantes na década de 70, com a participação ali de ONGs, principalmente, mas que ONGs e algumas cooperativas de crédito, mas que não se caracterizavam ali como instituições financeiras, né? As cooperativas de crédito na década de 70, né, ainda não tinham sido reconhecidas como instituições financeiras, e aquilo, apesar de emprestar recurso, ela não se enquadrava à fiscalização do Banco Central, que fazia vistas grossas, tendo em vista que as demais instituições financeiras formais, as grandes instituições, não tinham interesse em emprestar para essa camada da população. Bom, a questão é que esse volume foi crescendo, essa demanda foi crescendo, e dada a legislação da Lei 4595, lá de 64, que fala assim, olha, toda instituição que atua, né, na atividade de captar e emprestar recurso como atividade principal ou acessória, tem que ser enquadrada como instituição financeira. E aí o Banco Central não pôde mais fazer vistas grossas, principalmente em relação à atuação das cooperativas de crédito, e uma das medidas foi enquadrar as cooperativas como instituição financeira por causa dessas atividades que elas faziam ali no segmento de microcrédito e também no segmento rural, ok? Tudo bem. O que nós tivemos? Ao longo, a partir da década de 70, muitas legislações, muitas tentativas de organizar esse mercado, até porque o Brasil ele tem um volume extraordinário de microempreendedores criativos, inclusive, mas absolutamente carentes de recursos. Quando chegamos lá na década de 90, com a implantação do Plano Real, foi um compromisso do governo, né, um compromisso inclusive de campanha, de estimular o segmento e criar um programa que viabilizasse de uma forma obrigatória parte dos recursos das instituições financeiras para o segmento. Por que tinha que ser compulsório? Porque, em sã consciência, nenhuma instituição financeira ia tomar a iniciativa de tirar recurso do segmento comercial e colocar no segmento do microcrédito, onde tem falta de garantia, informalidade, uma dificuldade de comprovar a capacidade de pagamento, e às vezes as instituições só se comprometiam a fazer as operações e não faziam, ok? Bom, essa parafernália de legislação que nós tivemos, principalmente depois do Plano Real, criava inclusive uma dificuldade, né, em relação ao programa, a conceituação do que era microcrédito, quem se enquadraria como beneficiário e de onde viriam os recursos para financiar esse segmento. Até que nós chegamos, então, em 2005, onde nós tivemos a Lei 11.610, que criou o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Então, primeira grande medida dessa legislação foi definir o que é microcrédito. Por quê? Porque os teóricos, economistas, as instituições financeiras falavam aqui, mas o que é microcrédito? É até qual valor? Qual operação que eu posso fazer dentro desse programa? De onde vem o dinheiro? Que tipo de garantia que é exigida? Então, qual a grande importância do programa lá de 2005? Padronizou. Então, definiu o conceito, definiu o que cabe ali, quem é o público-alvo, quem é obrigado a conceder crédito, de onde vem o dinheiro, que tipo de garantia e como que é o formato operacional, ok? Então, vamos ver aqui as primeiras características. O que nos diz a lei? Primeiro, ela vai falar o que é microcrédito. Então, o que é microcrédito? É o crédito concedido
para o atendimento das necessidades financeiras de pessoa física e pessoa jurídica. Aí pessoa jurídica pode ser micro e pequena empresa, então média e grande empresa, evidentemente, né? Pelo próprio nome, não estão enquadradas aí como beneficiários dessa lei, ok? De atividades produtivas de pequeno porte. Aí depois nós vamos ver o que é uma atividade de pequeno porte. Então esse foi o primeiro conceito, padronizou. Tudo bem, aí a outra pergunta era, quem é esse microempreendedor popular, né? Então, pessoas físicas e jurídicas, aí evidentemente micro e pequena empresa, de atividade produtiva de pequeno porte, com uma renda bruta anual até R$120 mil. Então, apesar de nunca ter tido esse conteúdo em concursos anteriores, o meu primeiro palpite é que haja aqui uma pergunta sobre quem é esse microempreendedor, principalmente fazendo referência a esse valor, né, da receita da renda bruta anual, porque nós tivemos uma alteração recente, era até 100 mil e agora aumentou para 120 mil. É uma boa pergunta, eu perguntaria isso, ok? Bom, agora, é muito interessante que a legislação, a Lei 11.610, adotou como parâmetro, né, como referência para criar o programa no Brasil, a experiência lá do Banco Grameen de Bangladesh. Então, os principais pontos, né, foram considerados, a gente vê que é muito parecido com a experiência de lá, com alguma diferença ali, principalmente a formação daquele aval solidário, tá? Mas a metodologia segue lá a experiência de Bangladesh. Então, o que fala? Olha, a metodologia para a concessão desse crédito tem que ser baseada no relacionamento direto com o empreendedor. Aonde? Lá no local onde é executada a atividade econômica. Eu acho aqui extremamente importante que isso é um diferencial. A maioria das operações de crédito, como que funciona? Eu sou gerente, estou lá na minha agência. E aí, quem tem interesse na operação, principalmente pequenas operações, um crédito pessoal, ele vai à instituição financeira, fala aqui, eu quero fazer o meu cadastro, quero pegar aqui um empréstimo. Então, o cliente vai à instituição financeira. No microcrédito, não, a metodologia é baseada no relacionamento com o cliente, lá onde ele exerce a sua atividade. Então, isso é feito por meio do agente de crédito. Então, nós vamos treinar esses agentes de crédito, muitas vezes em parcerias ali com ONGs ou com associações, treinam-se aqueles agentes de crédito, eles vão às comunidades, eles discutem os projetos, acompanham aquele cliente e aí tudo vai ser feito no ambiente do cliente. Muito cuidado, eu acho que isso aí também é uma outra boa pergunta, ok? Bom, e o atendimento aqui, evidentemente, tem que ser feito por pessoa treinada, que entenda a lógica de crédito, que entenda a lógica financeira. Para quê? Porque muitas vezes ele tem que, inclusive, trabalhar esses conceitos com o cliente. Então, imagina, quando a gente fala microempreendedor, a gente está falando, sim, daquele que tem até 120 mil de renda anual, mas a gente tem aquele que tem 10 mil de renda anual, é até 120. Então, são pessoas muito simples que pegam ali um valor médio de R$500, de R$1.000 de empréstimo e suam para pagar esse valor. Então, é uma população que muitas vezes nem entrou numa instituição financeira e por isso precisa de todo um preparo do agente de crédito para atender adequadamente esse perfil.